gente! Vamos então agora dar início à apostila 2 de vocês. Então, na aula passada a gente terminou ali a apostila 1 com a parte de queda livre, a parte de movimento vertical. E agora a gente vai encerrar completamente toda essa parte de cinemática e vai começar a segunda parte da mecânica, na verdade, com a parte de dinâmica. Então, na parte de dinâmica é onde a gente estuda a causa dos movimentos, as variações de energia, as forças que agem sobre os objetos e as leis de Newton. Então, agora sim a gente vai começar a estudar algumas leis e como que a gente aplica as leis de Newton no dia a dia. Então, até então a gente só estudou os tipos de movimentos, então que é movimento retilíneo uniforme, desculpa, para vocês, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, certo? Agora a gente vai descobrir o que causa esses tipos de movimento. Óbvio que a gente sabe que o que causa é porque eu vou dar um impulso, eu vou empurrar alguma coisa, eu aperto no acelerador. Enfim, isso a gente sabe na prática, mas a gente precisa estudar o que é simplesmente esse fato de eu pegar a mesa e empurrar. O que está acontecendo fisicamente quando eu pego e empurro a mesa. Então, em física, a gente vai estudar conceito de força. Tá? Quando a gente pensa em força, obviamente a gente já pensa num homem forte, musculação, mas agora a gente vai ver o que é esse conceito força em física. Então, física é qualquer manifestação capaz de produzir o movimento de um corpo ou alterar o seu estado natural de movimento, provocar deformações em um corpo ou manter o equilíbrio do corpo que ela é aplicada. Então, basicamente assim, força é quando eu aplico força, literalmente, em alguma coisa. Se eu quisesse empurrar essa televisão para lá, então eu teria que aplicar uma força aqui para que ela se mova do lugar. Se eu quero... não vou estragar, eu ando da mordomia, mas digamos que, sei lá, num momento de raiva eu dê um soco na TV. Então eu estaria também dando uma deformação na TV, óbvio que eu ia estragar a TV, mas eu faria uma deformação. Se eu desse um soco no quadro, eu estaria, se a gente analisasse bem microscopicamente falando, eu estaria deformando tanto a minha mão quanto o quadro. Apesar dele ser duro assim, ele também sofreria uma deformação. Quando eu empurro, então quando eu deformo alguma coisa, quando você está chutando, isso é até um bom videozinho para vocês procurarem no YouTube, alguma coisa assim do gênero, de câmera lenta de quando alguém chuta uma bola. Vocês vão ver que existe uma deformação da bola. Isso também a gente estuda. A unidade de força no sistema internacional é 1 Newton, tá? Então o símbolozinho é o N maiúsculo, então símbolo maiúsculo, N maiúsculo. E só por curiosidade, isso lá na frente a gente vai falar também, que 1 Newton ele equivale a 1 kg massa por segundo ao quadrado. Tá? Então, se vocês querem saber qual o valor do Newton, também ele é equivalente a 1 kg metro por segundo ao quadrado. O que mede força? Então, lá no começo eu sempre falava para vocês, quando eu quero medir a massa de alguma coisa, eu vou numa balança. Quando eu quero medir a velocidade de alguma coisa, eu tenho velocímetro e tal. Então, o que eu consigo medir a força? Até alguns pediram assim, nossa, o que é essa palavra que você falou, prof? Que é o dinanômetro. Então, isso aqui seria o dinanômetro. O que acontece? O dinanômetro ele funciona da seguinte forma, ele tem uma mola dentro dele, e aí, de acordo com a deformação da mola, ou seja, se ela aumenta muito ou se ela diminui, se ela aumenta bastante, quanto maior ela aumenta, quanto maior eu tenho uma deformação da mola, eu tenho mais força, tá? Então, a força aplicada à mola é proporcional à deformação dela. Então, quanto maior a deformação, maior a força em newtons, tá? O dinanômetro, ele é bem comum. Se você for numa casa de construção, assim, e perguntar, quero um dinanômetro, ele vai vir, assim, tipo, uma espécie de formato de canetinha e tal. É bem tranquilo. Óbvio que esses dinanômetros ditos descartáveis, vocês não podem se pendurar neles, né? Senão vai estragar eles. Mas pendurar alguma
alguma bolinha, alguma coisa assim, se tiverem curiosidade, também dá para fazer. Aí a gente consegue dividir as forças em duas componentes, diria assim, que seria força de contato. Então, a força de contato, ela age diretamente sobre os corpos e necessariamente com contato físico. Por exemplo, força normal, força elástica e força de atrito. Calma, força normal, força elástica e força de atrito, eu vou explicar tudo para vocês o que significa cada tipo de força. Tá? Então, a força de contato, ela necessariamente precisa que eu toque, entendeu? Eu preciso tocar nela, essa é a força de contato, literalmente, eu preciso tocar nela. E aí eu tenho força de campo, exerce influência sobre os corpos sem haver interação física. Então, não é uma força que eu não preciso necessariamente tocar nela. Como a força gravitacional, a força elétrica, a força magnética e entre outras forças. Então, essas forças, elas é como se eu estivesse criando um campo em volta daquilo. Um bom exemplo, se já pegaram, para falar até de força magnética, pega um imãzinho, coloca perto de alguma coisa que vai atrair e você vai ver que você não precisa necessariamente encostar no metalzinho para que ele grude no ímã, certo? Se chega pertinho, ele já pula pro ímã, certo? Então esse é um tipo de força de contato. De contato não, de força de campo, que ele tem um campo invisível ao redor dele. Quando a gente tem mais de uma força agindo sobre um objeto, e assim, a gente sempre vai ter mais de uma força agindo sobre um objeto, tá? É muito inocente da nossa parte pensar que sempre é só um tipo de força que está agindo. Na verdade, sempre vai ter duas ou mais forças agindo sobre um corpo, sem haver interação física. Voltou. Quando há mais de uma força agindo sobre um objeto, para identificar a direção e o sentido do movimento do objeto é necessário determinar a força resultante. Como assim? Aqui entraria um bom meme, esqueci de colocar, que é quando alguém fala lá, quando te amo com as minhas forças, e a soma de todas as forças é igual a zero, então significa que a pessoa não te ama. Esqueci de pôr esse meme aqui, era uma ótima. Mas como que eu faço, então, para achar força resultante? Então, agora a gente vai fazer uma análisezinha do que seria a força. Outra coisa que eu esqueci de colocar, mas eu já tinha falado isso bastante para vocês, que força ela é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, então eu tenho vetores. Ela vai ser representada por vetores, flechinhas que estão orientando. Tá? Quando duas ou mais forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, suas intensidades se somam, aumentando o efeito sobre o movimento do objeto. Ou seja, digamos que eu pegue assim, eu preciso empurrar essa mesa lá para a porta, certo? Se eu venho aqui, eu conseguiria. Acho que eu sou relativamente forte até para conseguir fazer isso. Mas digamos que é um objeto muito mais pesado do que a gente está imaginando. E aí eu peço tua ajuda para vir. Então, quando você vem e me ajuda a empurrar isso daqui, a força resultante, ou seja, o objeto, ele vai se mover mais rápido, certo? Eu posso fazer isso, uma análise paralela, por exemplo, quando eu falei lá da correnteza. Quando você está, a velocidade do barquinho, quando ela está a favor da correnteza, ela é mais rápida. Aqui também, então, quando eu tenho alguém ou dois tipos de forças ajudando a empurrar alguma coisa ou fazendo força no mesmo sentido e na mesma direção, então eu aumento a intensidade. Então, eu aumento a intensidade, ele se move mais rápido, a velocidade dele aumenta, tá? Se eu tenho mesma direção e sentidos opostos, então eu formo um ângulo, na realidade, de 180 graus entre eles, certo? Entre os dois. E as intensidades das forças, nos sentidos opostos, se subtraem, diminuindo o efeito resultante sobre o movimento do objeto. Isso significa o quê?
cabo de guerra, por exemplo. Cabo de guerra é um ótimo exemplo de quando você está subtraindo as forças. Por quê? Porque você tem uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro. Aí você puxa para um lado, a pessoa puxa para o outro, e aí sobressai quem tem mais força, certo? Sobressai o vetor maior. Então, para eu fazer o cálculo da força resultante, eu tenho que fazer uma menos a outra, tá? E aí eu tenho força com direções diferentes. Uma direção horizontal e outra com direção vertical. Então, esse cálculo aqui, ó, FR ao quadrado mais F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, podem ficar tranquilos que eu não vou cobrar isso aqui de vocês. Que nem eu falei no vídeo anterior, quando eu falo lá do barquinho, que ele precisa atravessar o rio e que ele, enfim, acaba saindo lá do outro lado. E é uma relação matemática que ainda vocês não têm conteúdo matemático para isso. Mas eu coloquei assim só para vocês entenderem lá na frente, não ser uma coisa anormal para vocês. Então, como que eu acharia o vetor resultante, a força resultante disso aqui? Vetor resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Mas me interessa mesmo, de verdade, quando você tem subtração de forças e somas de forças, tá? Então, esses dois, assim, dá uma marcada lá, pega isso aqui, refaz esse desenho, se vocês quiserem entender, colocar numa folhinha à parte, começar a fazer um formulário para vocês, é uma boa, tá? O movimento de um objeto pode ser explicado a partir das forças que agem sobre ele. Como assim? Aí a gente tem, para explicar isso, a primeira lei de Newton. Tá? A primeira lei de Newton, ela vai falar o seguinte: caso a resultante das forças que agem sobre um objeto seja nula, ela tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na verdade, o que o Newton queria dizer? Assim, ó, escreva que hoje eu não vou sair da minha cama, eu vou ficar de bobs em casa. Mas, senhor, o senhor não pode publicar isso. Então, escreva assim, primeira lei de Newton. Um corpo, um objeto parado em razão de sua inércia, tende a permanecer em repouso. Essa é uma ótima para quando você quer falar para a mãe que você quer ficar deitado. Não vamos usar isso, tá? Ó, se eu tô parado, certo? Eu vou permanecer parada até que alguma coisa me faça movimentar. Que tipo de coisa? Sei lá, se a parede cair em mim e eu tiver que deslocar, certo? Ou se vem alguém correndo e bate em mim e eu tiver que deslocar. Ou eu vou permanecer correndo, se eu estiver correndo, né? Até que alguma coisa me faça parar de correr. Que tipo de coisa? Mesma coisa, um obstáculo, enfim, qualquer coisa que me force a correr. Então, a tendência é que a gente permaneça no seu estado inicial. Essa é basicamente a lei da inércia. Então, você tem que permanecer no estado que você está, a não ser que alguma coisa venha e mude seu estado. Tá? Um bom exemplo disso, por exemplo, é quando você está dentro do carro e o carro faz uma curva. E se ele faz uma curva, por exemplo, para a direita, você empurra o coleguinha lá, o quê? Para a esquerda. Por quê? Porque o teu corpo, na realidade, tende a permanecer em linha reta. Então, não é que você está fazendo isso aqui para encher o saco do colega. Você está tentando permanecer em linha reta, só que o carro virou. Tá? Quando eu era pequena, quando eu era um filhote, eu gosto muito desse filme, tinha um programa de televisão na TV Cultura, eu acho que existe ainda a TV Cultura, que ele era um cientista malucão, provavelmente vocês já viram, O Mundo de Bikman, que ele é um cientista malucão e que ele explicava algumas coisas de física. Provavelmente a minha paixão de física veio de pequenininha, porque eu via experimentos que ele fazia e queria fazer em casa, enfim, essas coisas. Era muito legal, era muito divertido. E aí eu trouxe para vocês, então, um vídeo do Bikman para que a gente assistir, porque ele ilustra muito bem
o que seria a primeira lei de Newton, tá? Então eu vou deixar que vocês assistam o vídeo e eu já volto para a gente continuar a aula. Fiquem ligados, é hora de espremer seu cérebro. Aqui vem ele, o mestre das respostas, o guru da massa cinzenta, o rei do conhecimento, o único, o fantástico Big Man! Você passa a bola e eu faço o gol. Vamos. Pergunta, querido Big Man, quanto pesa um beija-flor? Resposta. Quase todos os beija-flores pesam menos que uma moeda. 1 centavo pelos seus pensamentos, Lester. Eu tenho uma pergunta pra você, garoto esperto. Por que os beija-flores beijam? É porque as flores gostam. Engraçadinho. Pergunta, querido Big Man, de quanto néctar de flores uma abelha precisa para fazer um favo de mel? Para fazer um favo de meio quilo, uma abelha tem de coletar o néctar de mais de 2 milhões de flores. Pergunta, querido Big Man, quanto tempo uma baleia azul pode ficar sem comer? Você não me pegou desta vez. A baleia azul, o maior animal da história do mundo, pode ficar sem comer cerca de 6 meses. Ela consegue sobreviver alimentando-se da própria gordura. Igual ao Lester. Fica 6 meses engordando. Olha, eu tô me sentindo um verdadeiro palhaço. Tá todo mundo gostando de mim. Pergunta, querido Big Man, quais foram as primeiras palavras ditas na Lua? Ok. Responda. Ok. Qual foi a palavra? Ok, foi a primeira palavra dita na Lua. Buzz Aldrin, o astronauta, disse isso na nave espacial quando ela desceu. Tá legal? Ok. Correspondência. Obrigado. É do André Pé de Vento, que mora lá em Rancho Veloz. Querido Big Man, por que eu tenho que usar cinto de segurança? Minha nossa, que brecada! É isso mesmo. Olhe só pra mim. Eles me brecam o tempo todo. Esta é uma pergunta incrível. Incrível! Você sabia que os cintos de segurança foram patenteados pela primeira vez em 1903, mas só se tornaram obrigatórios em todos os carros em 1968? Xiii, que história antiga, hein? E você sabia que se todo mundo usasse mesmo seus cintos de segurança, até 13 mil vidas seriam salvas por ano? Eu estou dizendo isso porque isso tem a ver com uma coisa chamada inércia. Eu sei o que é inércia. O quê? É isso, veja só, não tem muita ciência. Diga logo o que é. Você precisa ter paciência. Suba já da minha frente. Nosso convidado especial morreu há 265 anos. Todos o conhecem, todos o adoram. A gente simplesmente não pode explicar a inércia sem ele. Então deem espaço para Sir Isaac Newton e suas incríveis leis certas. You've all heard of Isaac Newton and his troubles with an apple tree. But did you know he explained much, much more than good old gravity? He said that things in motion will keep moving till they stop, and things at rest will stay at rest until they're soundly warped. Inertia, inertia makes you want to stay in bed. You gotta move your mass or you'll miss your class. So get yourself in motion instead. His first law of motion is why we're here today. Inertia keeps you sitting still or keeps you on your way. Inertia, inertia makes you wanna dance all night. But there's no doubt you'll soon wear out. So slow it down, Sir Isaac was wrong. La, 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 la. Muito obrigado. Foi absolutamente maravilhoso. Eu enunciei minha primeira lei em 1687. É sobre uma coisinha que se chama inércia. Ela tem 2 partes e é mais ou menos assim.
Um objeto parado tende a permanecer parado até que alguma coisa Sr. Isaac, coloque... com licença. Eles não estão acompanhando. Tente um português mais simples. Português simples? Eu não sei, bem, eu vou tentar. Eu não atendo a pedidos, mas sendo pra você, eu vou fazer esta exceção, não é? Aqui está uma lembrancinha pra você, querida. Típico da Rose, bajulando um cara que já morreu. Esta é a primeira parte. Se alguma coisa não estiver se movendo, não vai começar a se mover até que uma outra coisa faça com que ela se mova. Como meu pai. Ele ficaria o dia todo no sofá como uma almofada. Nunca me levaria para jogar bola ou fazer qualquer coisa, não é? Mas isso é uma outra história. Agora é hora de ditar a lei. Hora dos meus colegas prepararem o cenário. Ótimo. Acho que todos nós concordamos que nenhum desses objetos estão se movendo, não é? Concordamos! Ótimo! Agora, o que será que aconteceria se nós, sei lá, batêssemos nesse papelão com esta linda vassoura? Bem, 1 e 2... Espera um pouco. O Bigman, eu quero dizer, o Newton, vai espatifar os ovos se ele não tomar cuidado e vai precisar da vassoura para limpar as coisas. Eu aposto que ele vai fazer uma meleca. O que acontecerá a seguir? Não mexa nem o músculo, nós já voltamos. Bem-vindo de volta. 4 copos, 4 ovos, 3 pessoas, um pedaço de papelão, uma vassoura e olha lá, se você tentar fazer isso, tem de ter pelo menos um adulto com você. Podemos continuar. Claro. Bom, obrigado por voltar. Aqui está a sua recompensa. Em 1 e 2 e já! Notável e inesquecível. Maravilhoso! Essas coisas não estavam se mexendo até a vassoura fazê-las se moverem. Nossa, os coitados dos ovos deviam ter usado cintos de segurança. Vamos rever o que acabou de acontecer. A vassoura fez o papelão se mover. O papelão moveu os cilindros e a inércia manteve os ovos no lugar, enquanto o papelão e os cilindros foram derrubados. Daí nossa velha conhecida gravidade atraiu os ovos para dentro dos copos. Ei, olha! Ele está se preparando para demonstrar a segunda parte da sua lei. O público sempre delira quando faço isso. Eu gostaria de apresentá-los ao meu boneco predileto. Imagina, bondade sua. Eu não falo de você, eu falo deste boneco. Esse boneco tonto, nosso piloto de provas oficial, vai demonstrar a segunda parte da minha lei. Se alguma coisa estiver se movendo, ela não vai parar até que alguma outra coisa a detenha. Senhoras e senhores, por favor, concentrem-se. Você vai notar que tanto o tonto quanto o carro estavam em movimento. Eles não parariam até que algo os detivesse, como a parede. A parede deteve o carro, mas nosso piloto, e agora vocês vão entender a razão de seu nome, continuou em movimento. Ele foi indo sem parar. Ah, entendi. Quando a gente está no carro e o carro para, a gente continua a ir pra frente. Certo. Por isso a gente tem que usar cinto de segurança, para não ir pra frente e sair voando pelo vidro. Minha lei e o cinto de segurança andam juntos desse jeito. Venham me assistir e as minhas assistentes na nossa turnê de volta no cassino e no hotel Castelo do Mar, no Tahiti. 2 shows por noite, sem consumação mínima. Boa noite. Eu adoro vocês de verdade, do fundo do coração. Oh, flores, que lindo. Sr. Isaac Newton já saiu do prédio. A bola mais rápida de todos os esportes é a de um jogo que é praticado há 300 anos, o Jai Lai, onde a bola pode se mover até 300 quilômetros
por hora. A gente se vê. No próximo programa. No mundo de Bigman. Bem, Léo, a gente sobreviveu a outro programa. O que a gente acha, então? A gente acha que a gente adorou. Ah, então a gente pode fazer sinal de positivo. Como, Dan? Se a gente não tem polegar, E a gente faz o quê, então? podemos usar os bicos? Por mim, tudo bem. Pronto. Viram? Deu para entender mais ou menos como seria a explicação na prática da primeira lei de Newton? Então, assim, vou deixar como uma tarefinha de casa para vocês. Leitura da página 8. Na realidade, a leitura da página 8 ele é uma complementação do que o Bigman falou lá do cinto de segurança, que são os cars testes lá de crash, na verdade, que quando eles batem o carro e tal. Bom, é mais para curiosidade de vocês, tá? E os exercícios, que daí não é para curiosidade de vocês, é obrigatório, todos da página 9. Eles são exercícios, se eu não me engano, é do exercício 1 ao 4. 4 exercícios lá, bem tranquilo. Então, esse aqui que eu vou cobrar essa semana, tá? Página 9 da apostila 2, todos os exercícios da parada obrigatória. Aí, eu vou dar uma continuidade nas leis de Newton e eu vou explicar agora o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica, ele é a segunda lei de Newton. O que ela fala? É importante perceber que aplicarmos certa força em um objeto, quanto maior for a sua massa, menor será a sua aceleração. Ou seja, menor será a sua mudança de velocidade. Calma, como que eu posso explicar isso? Então, eu tenho aqui um simulador é um aplicativo, na verdade, que eu consigo fazer algumas simulações para mostrar para vocês como que eu aplico, na verdade, essa segunda lei de Newton. Então, eu vou mudar, vou sumir, vocês vão ver só o simulador e aí eu explico para vocês, por exemplo, como é que é essa proporção de aceleração e massa, tá bem? Já volto. Então. Gente, então olha só, esse aqui é o FET Colorado, tá? Ele é um simulador que a gente vai começar a usar a partir de agora em algumas aulas. Então, eu já usaria ele em sala de aula, normal, mas, visto as circunstâncias que a gente está, também quero usar ele nas videoaulas e, se puder, em casa e depois da videoaula, sei lá, se vocês quiserem entrar no FET Colorado para brincar um pouquinho com ele. Então, ele é um site lá que tem vários simuladores. Esse aqui é o simulador de movimento, tá? De forças e movimentos. Então, para a gente começar a falar dele, eu estava aqui brincando com ele. Para a gente começar a falar dele, então a gente estava falando, por exemplo, de soma e subtração de vetores, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Veja. Se eu coloco aqui, soma das forças, valores, só os dois. E vou colocar aqui um vetor. Então, eu coloquei um vetor aqui de 50 newtons, certo? Uma força, um vetor força de 50 newtons. O que vai acontecer? Veja, se eu acrescentar um vetor, outro vetor, né? No mesmo sentido, que na direção eles estão iguais, direção horizontal. Mas no mesmo sentido, então eu tenho soma de vetores, certo? Se eu acrescento aqui, eu tenho mais uma soma de vetor. Se eu acrescento isso aqui, mais uma soma de vetor, beleza? Se eu acrescento aqui, ó, vou acrescentando, então quando eu tenho em direções iguais, sentidos iguais, eu tenho soma de vetor, certo? Vou colocar aqui, esse cara aqui, ó, tenho soma para sentido esquerda, certo? 200 newtons para o esquerdo. Você coloca aqui mais um, 100 para esquerda, certo? Beleza.
Se eu colocar aqui a mesma coisa, certo? Tenho, no fim, 350 newtons. Acho que deu para entender que é uma brincadeira, certo? Agora, o que acontece? Se eu tenho sentidos iguais, certo? Que é o que está acontecendo ali. Sentido igual não, direção igual. Mas sentidos opostos, que é o que eu vou colocar aqui, ó. 50 newtons para a esquerda, e agora eu coloco 50 newtons para a direita. Então, a soma das minhas forças, ela é igual a zero, porque eu estou fazendo 50 menos 50. Se eu acrescento mais aqui, então eu tenho 50 newtons para a esquerda. Se eu acrescento mais 100 newtons aqui, então eu tenho 50 newtons para a direita, certo? Vou acrescentar mais um pouco aqui, 300 newtons para a esquerda, e 100 para a direita, 300 para a direita e 100 para a esquerda, a minha força resultante vai ser 200 para a direita, beleza? Se eu acrescentar mais um aqui, ó, a minha força resultante vai diminuir. E se eu acrescentar esse cara aqui, então se eu iniciar isso aqui, quem ganha o meu cabo de guerra aqui, nesse caso, seria para onde está indo a minha força resultante, que seria, no caso, o time azul, beleza? Se eu pego, então, e coloco, por exemplo, aqui, não vai acontecer nada, certo? Eles vão ficar aqui, cada um no seu lugar, não. Agora, a partir do momento que eu tiro um daqui, quem tem a minha resultante é onde vai o meu vetor. No caso, time vermelho ganhou. Acho que deu pra gente entender bem essa parte de somatória de vetores, certo? Depois falei lá para vocês, entrem no FET, para vocês brincarem um pouquinho disso aqui, é legal. Tá? Quando eu venho aqui, então, aqui tá esse cabo de guerra pra gente falar do soma de vetores, né? Quando eu venho aqui, na parte de movimento, então eu percebo, por exemplo, o princípio fundamental da dinâmica, que a minha força está relacionada à minha aceleração e à minha massa, certo? Se eu acrescento aqui 100 quilos, certo? Perceba, eu tenho aqui um velocímetro, né? Então, o velocímetro, ele me diz o valor da minha velocidade. Se eu tenho uma velocidade igual a zero, significa que eu não tenho aceleração. Mas a partir do momento que a minha velocidade varia, ela tem aceleração, certo? Então, como que eu vou aplicar a aceleração nisso aqui? Vou aplicar uma força. Vou aplicar aqui 16 newtons, por exemplo. Então, aqui, ó, tá variando a minha velocidade, significa que eu tenho um valor de aceleração. A partir do momento que eu tiro isso aqui, ó, a minha aceleração, ela começa a ser maior. Como é que eu percebo que ela é maior? Que meu vetor velocidade aqui tá mudando mais rápido. Vou colocar aqui, ó, 200, e ele vai mudar mais devagarzinho. Consigo perceber isso pelo velocímetro, certo? Se eu coloco aqui, se eu tiro aqui, tá indo mais rapidinho, certo? Se eu aplico uma força como se fosse sentido oposto, aqui, ó, de maiorzinho, 32 newtons para lá, o que vai acontecer com esse meu movimento? Vai parar até o momento que ele vai sentido oposto. Isso aqui também é só por a curiosidade de vocês, que é aquela parte de somatória de vetores, certo? Quando eu mudo, então, eu vou colocar agora aqui uma pessoa no skate, um menino no skate, certo? Se eu aplico uma força aqui, então estou aplicando 20 newtons, estou vendo que a velocidade da menina é essa aqui, certo? Veja que a velocidade dela está relativamente rapidinha, beleza? Eu vou mudar para o cara aqui e vou colocar a mesma força, 20 newtons. Já tá diferente. Da menina parece que foi mais rapidinho, né? Que a velocidade dela estava maior. Então significa, por exemplo, que a partir do momento que eu mudo a força, se eu estou aplicando a mesma força, mas massa diferente, então a minha aceleração vai mudar. Beleza? Se eu colocar a menina aqui, ó, em cima do cara, a minha velocidade também vai dar ela não vai diminuir, tá, gente?
ela vai não vai ser tão rápida. A minha aceleração vai ser menorzinha, mas ela vai ser uma aceleração positiva. Acho que não cabe tantas coisas aqui. Beleza? Então acho que o aplicativo dá pra gente brincar aí, de entender como é que funcionam algumas coisas. Olha, eu preciso ter uma massa aqui para que isso aqui funcione. Lá pra cá. É isso. Então, agora a gente vai voltar e eu vou terminar de explicar para vocês princípio fundamental da dinâmica. Dançandinho aqui. Daqui a pouquinho. Pronto, a gente viu a simulação, deu para entender mais ou menos como é que funciona essa proporção da aceleração em massa e força. Então, a lei de Newton, ela é dada por isso aqui. Para relacionar a aceleração dos corpos com a força que age sobre eles, usamos a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Tá? A aplicação das leis de Newton, aí eu continuo na aula que vem de vocês, porque daí a gente vai analisar separadamente todas as aplicações. E ainda faltou mais uma lei, que foi a terceira lei de Newton, que ela também existe uma aplicaçãozinha. Então, hoje a gente encerra por aqui, princípio fundamental da dinâmica, força resultante, meu Deus do céu, força resultante igual a massa vezes aceleração. Beleza? Beijo, fiquem com Deus e a gente se vê na semana que vem, tá?